Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, queridos irmãos da Segunda Igreja Batista, sejam todos bem-vindos, queridos irmãos de outras igrejas, outras denominações, todos os convidados sejam bem-vindos. Hoje estudaremos sobre um tema que espero eu desperte em alguns um gracioso incômodo, um sutil e gracioso chamado para a luz, enquanto para outros provoque a alegria de continuar seguindo as pisadas de Cristo, como o apóstolo Pedro deixou para nós em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21. Eu sou o professor Aislan e espero que essa aula seja tão proveitosa para vocês quanto foi para mim poder estudar e refletir o estudo de hoje. E que vocês, meus irmãos, que ouvirão esse áudio, sejam inflamados, animados para a bela jornada da caminhada cristã. E para ambos, jovens e adultos, eu pergunto: o Deus da graça começou a boa obra em vocês? Foi sobre isso que conversamos na aula passada. O seu agir, seu temperamento, sua linguagem, meu irmão, minha irmã, seu comportamento, sua entrega diária de oração, como estão essas coisas? Seu coração está mais inflamado de amor pelas Escrituras? Bem, o que eu posso dizer é que o Senhor, quando regenera alguém, esse alguém passa a ser diferente dia após dia, conforme eu disse na aula passada, quando dei o exemplo sobre quando éramos bebês e depois de nos tornarmos adultos, nosso corpo mudou radicalmente. Muitos mudam tanto sua aparência que os amigos de infância nem o reconhecem mais. Querido ouvinte, adulto ou jovem, precisamos ter uma vida de renúncia diária. A cruz é diária, ela não é semanal ou mensal. Ninguém pode ser chamado de cristão, senão pela sua forma de viver, ou seja, pela fala, pelo comportamento, pela radical mudança de maneira de viver. E algo que é extremamente triste e contagioso para uma igreja são os líderes que não mudaram sua vil maneira de viver, o comportamento, as conversas, as brincadeirinhas, os olhares, os palavrões. Isso tudo e muito mais deve ser rechaçado pelos cristãos piedosos, pois com esses nem ainda comais, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É isso que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 5. E diante disso, eu te convido a ouvir essa aula, onde falaremos sobre os inimigos da graça. E para falarmos sobre esse tema, os inimigos da graça, nós vamos ler o texto que está em Filipenses, capítulo 3, dos versículos de 1 a 3. Vamos ler então a carta do apóstolo Paulo, enviada aos Filipenses, capítulo 3, versículo de 1 a 3. E para aqueles que querem saber sobre o pano de fundo da viagem do apóstolo Paulo para Filipos, ela está em Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao 40. Atos 16, do versículo 11 a 40. Nós não vamos ler essa referência, eu estou trazendo para vocês somente como pano de fundo, como algo para ser lido, né? Se você quiser dar pause agora e ler, vai ser muito bom para poder relembrar e saber dessa história da viagem do apóstolo Paulo para Filipos. O estudo de hoje está dividido em três partes. A primeira parte, nós vamos ter uma leitura dessa referência que eu passei para vocês em três versões diferentes. A segunda parte do estudo de hoje, nós vamos estudar algumas frases e palavras dessa referência. E a terceira parte do estudo, nós vamos entender os termos que o apóstolo usa para falar dos falsos mestres. E ao longo da lição de hoje, vamos indo aplicando em nós, para nós, esses ensinos dados aos filipenses. Portanto, o que foi aplicável para eles deve ser aplicado para nós, deve ser aplicado em nós, no nosso meio.
E convido então a você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em Filipenses 3, versículo 1, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Eu primeiro vou fazer a leitura na versão, nova versão transformadora, conhecida como NVT, nova versão transformadora. Vamos ler? Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Agora, vamos ler na versão da Bíblia Viva, ok? Se você tem a Bíblia Viva, vamos ler ela então. Versículo 1: Haja o que houver, caros amigos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes isto, e é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Cuidado com esses homens ruins, eu os chamo cães perigosos, os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos, porque não é o corte dos nossos corpos que nos torna filho de Deus, é adorá-lo com nossos espíritos. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós, os cristãos, nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós e compreendemos que não temos meios de salvar-nos a nós mesmos. Bem, meus irmãos, após lermos essa perícope da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses em duas versões diferentes, gostaria também de fazer uma tradução livre, direta do original grego, para percebermos que a palavra circuncisão presente no versículo 2, na verdade, trata-se da palavra mutilação. E que está no versículo 3, esta está correta a tradução, sendo realmente a palavra circuncisão. Isso faz toda a diferença para nós. Vejamos então como ficou a tradução livre. No mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Escrever as mesmas coisas para mim não é incômodo, para vós, porém, é a segurança. Observai os cães, observai os maus fazedores, observai a mutilação, do grego katatomen. Versículo 3 agora. Nós de fato somos a circuncisão, do grego perítome, que adoramos Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então percebam que a palavra do versículo 2, que em algumas versões está como circuncisão, na verdade é mutilação, porque essa palavra no original é katatomen, diferente da palavra que está no versículo 3, que é peritome, que realmente quer dizer circuncisão. Enquanto do versículo 2 simplesmente se baseia em cortes, no versículo 3 é a circuncisão realmente feita, é arrancar a carne. Bem, a primeira parte da lição já vimos, já lemos as três versões de nossa referência bíblica. Então vamos para a nossa segunda parte da aula, onde vamos aprofundar um pouco o nosso conhecimento. E dentro do versículo 1 temos versículo 1: Regozijai-vos no Senhor, isto é, alegrem-se, deleitem-se, satisfaçam-se, contentem-se, meus irmãos, animem-se somente no Senhor. Segundo João Calvino, os filipenses eram um povo que estava sendo atacado constantemente, com rumores diários para afligi-los. Então o apóstolo os convida para parar com a ansiedade e ter uma boa disposição para o ânimo. A ideia do apóstolo é fazer com que eles não retrocedam da fé, não recuem da doutrina que haviam recebido. Essa expressão regozijai-vos no Senhor, na língua original, quer dizer que, mesmo em meio a muitos obstáculos e aflições, não paremos de exercitar a santa alegria. Isso porque aquilo que os filipenses passaram, nós estamos passando hoje, não é mesmo, meus irmãos?
Pois Satanás, nosso adversário, quer nos exasperar constantemente. E quando digo exasperar, eu quero dizer que ele quer nos atribular e atemorizar dia e noite. Ele não nos deixará com uma consciência tranquila, ele não nos deixará tranquilos. Estamos em guerra. Então, nesse primeiro ponto, o apóstolo quer que os filipenses percebam o seguinte: Satanás quer deixar a cruz deles uma cruz amarga. Da mesma forma como Satanás quer deixar a nossa cruz amarga, a ponto de deixar o nome de Deus desagradável. Todavia, quanto mais um cristão é pressionado, mais existirá uma satisfação no simples degustar da graça de Deus, de tal forma que todos os aborrecimentos, todas as tristezas, todas as ansiedades e todos os pesares sejam adoçados. E adoçados com o quê? Com a graça de Deus. Você tem tido aborrecimentos, meu irmão? Tem tido tristezas, ansiedades? Pois é, devem ser adoçados com a graça de Deus. Portanto, a ideia agora do apóstolo Paulo neste ensino é de nos alegrarmos em Cristo. É que é dever dos cristãos se alegrar no Senhor Jesus Cristo. E este dever implica o seguinte: primeiro, implica que os cristãos devem se alegrar por terem um Salvador assim. Pessoas de todos os lugares sentiram a necessidade de um Salvador. E quando pensamos em nossos pecados, podemos agora nos alegrar por haver alguém que possa nos livrar deles. Quando pensamos no valor da alma, podemos nos alegrar por haver alguém que possa salvá-la da morte. Quando pensamos em nosso perigo, podemos nos alegrar por haver alguém que pode nos salvar de todo o perigo e nos levar a um mundo onde estaremos para sempre seguros. Ponto 2, meus irmãos. Como cristãos, implica que podemos nos alegrar por termos um grande Salvador assim. Ele é exatamente o que precisamos. Ele realiza exatamente o que queremos que um Salvador faça. Precisamos de alguém para fazer expiação pelo pecado, e ele faz isso. Precisamos de um Salvador para nos dar paz. Você precisa de paz? Pois é, ele pode te dar paz. Ele faz isso. Precisamos de um Salvador para nos apoiar em provações e lutas. Você tem tido provações e lutas, meus irmãos? Eu tenho. E o Senhor faz isso. Ele nos apoia nesses momentos. Precisamos de alguém que possa nos consolar no leito da morte, nos guiar pelo vale escuro. E o Senhor Jesus é exatamente o que queremos. Quando olhamos para o caráter dele, é exatamente como deveria ser, e isso deve conquistar nossos corações e fazer-nos amá-lo. E quando olhamos para o que ele fez, vemos que ele realizou tudo o que podemos desejar. E por que não devemos nos alegrar? 3. O terceiro ponto que eu quero dizer é que nós, enquanto cristãos, podemos e devemos nos alegrar nele, pois a principal alegria do verdadeiro cristão deve estar no Senhor. Nós deveríamos encontrar nossa felicidade não em riquezas, em alegrias passageiras, em vaidades, em ambições, em livros ou no mundo de qualquer forma, mas em comunhão com o Senhor Jesus e na esperança da vida eterna através dele. Podemos ser felizes em sua amizade, em seu serviço, e essa deve ser a mais alta de nossas alegrias. Portanto, é privilégio de um cristão se alegrar. Ele tem mais fontes de alegria do que qualquer outro homem, fontes que não falham quando todas as outras falham. Cristianismo não é tristeza ou melancolia, é alegria. E o cristão nunca deve deixar para os outros a impressão de que sua religião o torna sombrio. Um semblante alegre, um olhar de benignidade, uma conversa agradável e gentil
devem sempre evidenciar a alegria de seu coração e em todo o contato com o mundo ao redor. Ele deve mostrar que seu coração está cheio de alegria. Portanto, meu irmão, perceba que semblante você tem, que olhar você tem demonstrado, o seu tipo de conversa, como ela é. Bem, agora, sabendo que o apóstolo está nos pedindo para ficarmos satisfeitos, felizes no Senhor, na sua maravilhosa graça, vamos para um segundo momento do versículo 1. O ponto que vamos analisar é quando Paulo diz: escrever-vos as mesmas coisas. E aí vem a pergunta: por quê? Por que escrever as mesmas coisas? Bem, a resposta é para que os filipenses fossem diligentes e atentos para que detectassem os impostores e se guardassem contra eles. E é importante aqui destacar que Paulo retrata três ângulos diferentes que podemos ver esses falsos mestres. O primeiro ângulo é o ângulo do seu caráter, um caráter de cão, eles são cães. O segundo ângulo é a sua conduta, a conduta deles é de maus obreiros. E o terceiro ângulo é o seu credo, a sua crença, a sua fé. Eles criam na circuncisão. O caráter dos falsos mestres é a de um cão, pois vemos Paulo chamando os falsos mestres de cães. Isso porque eles queriam assaltar a verdadeira doutrina com seus latidos imundos. Isso mesmo, eles queriam assaltar a verdadeira doutrina. É como se Paulo quisesse dizer falsos apóstolos imundos e profanos, seus carniceiros selvagens. Um destaque importante é que Paulo não os chamou de cães por pensar que, por serem falsos líderes, estavam sendo somente invejosos e queriam dar umas mordidas nos apóstolos e nos mestres, né? Nos verdadeiros mestres e apóstolos. Paulo os chamou de cães por assaltarem a verdadeira doutrina, por serem imundos e profanos, de caráter incontrolavelmente pecaminoso e corrupto. Agora vamos nos atentar para a conduta dos falsos mestres, pois eles eram maus obreiros. Eles eram aqueles que, por pretexto de edificar a igreja, estavam arruinando e destruindo tudo. E teria sido melhor se eles permanecessem ociosos, embora estivessem trabalhando. Os filipenses não deveriam vê-los como bons obreiros, mas como maus obreiros, porque o que adianta estar ativamente ocupado na igreja, mas arruinar a doutrina? Então, tomemos cuidado com os maus obreiros. Agora, a questão da diferença entre mutilação e circuncisão. Existe um jogo de palavras nas palavras de Paulo, mas só é possível perceber na língua original, onde no versículo 2 ele está zombando a respeito da circuncisão dos judeus, chamando a circuncisão dos judeus de concisão, em comparação à circuncisão espiritual do versículo 3. Então, enquanto no versículo 2 ele é irônico, no versículo 3 ele está usando no sentido figurado. Ele está falando da circuncisão espiritual do coração, dos sentimentos e interesses. Portanto, é importante que hoje nós possamos perceber quem é ou não cristão, quem serve ou não a Cristo, pois muitos têm entrado na igreja e têm participado da mesa do Senhor, mas passaram apenas pelo rito da igreja, não tiveram seus corações regenerados. Guardai-vos desses, diz o apóstolo Paulo. E ele é repetitivo com isso, pois é segurança para nós, é segurança para a igreja do Senhor. Um ponto agora para nós percebermos nesse estudo é quando o apóstolo fala assim, porque somos a circuncisão, ou seja, somos a verdadeira semente de Abraão e herdeiros do testamento que foi confirmado pelo sinal da circuncisão. Pois a verdadeira circuncisão é no espírito, não na letra. É interior e situada no coração, não visível segundo a carne, como está em Romanos 2:29, que diz: mas é judeu o que eu é no interior, e circuncisão a que é do coração,
no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Portanto, o culto é espiritual, assim diz Paulo, pois ele tem em mente o que nos é recomendado no Evangelho, que consiste na confiança em Deus e na invocação dele, na renúncia pessoal e na consciência pura. E na fala de Paulo existe uma antítese, pois ele permite o culto espiritual, porém censura o culto legalista que era imposto pelos falsos apóstolos. Eles diziam que Deus deveria ser adorado com observâncias externas, com cerimônias da lei e assim por diante. Porém, Paulo diz que nós é que somos os verdadeiros circuncidados, que cultuamos a Deus em espírito e em verdade. Os crentes possuem a verdadeira circuncisão sem qualquer figura, pois ela foi feita no coração. Portanto, não é porque alguém foi batizado e participa da ceia do Senhor que o tal é cristão. Isso é um grande alerta do apóstolo e ele não se importa em repetir quantas vezes for preciso, pois isso é muito perigoso, dá lugar a falsos irmãos, maus obreiros e falsos. E esses maus obreiros, eles acabam se tornando falsos pastores, falsos líderes. Isso é muito perigoso. Bem, vimos que os filipenses passaram muitos problemas com falsos irmãos, sejam membros ou mestres. Essas instruções dadas pelo Espírito Santo a Paulo também são para os nossos dias. Em nosso meio existem os cães e os maus obreiros. Esses são os falsos convertidos. Então estamos tratando das mesmas pessoas, vendo-os de ângulos diferentes. Esses são os falsos convertidos, aqueles que o apóstolo chama de falsa circuncisão. Esses falsos mestres que estamos vendo como cães e maus obreiros, segundo o pastor Israel Belo de Azevedo, em seu livro No Compasso da Graça, esses cães são os guardiões da imoralidade e da falsa doutrina. São aqueles que mutilam o evangelho em prol de seus interesses. Eles se alimentam não da comida pura de Deus, mas de restos do evangelho que por eles foi mutilado. Estão longe da graça, não ouvem a voz de Jesus, não aprendem com Cristo. Eles só ouvem e fazem aquilo que lhes interessa na Escritura. Por isso são cães. Sendo assim, não têm compromisso com Cristo, não têm compromisso com a santidade, com a moralidade cristã, mas querem ser tratados como se fossem fiéis. Esses cães buscam as bênçãos de Cristo, mas não querem intimidade com Cristo. Eles, em grande parte de suas vidas, só estão atrás do o que o Senhor vai me dar hoje? E não estão atrás do o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Por viverem dessa forma, não se arrependem dos seus pecados e por essa razão não são salvos. Eles são rebeldes e a voz de Deus não alcança o seu coração. Eles até o ouvem, mas não praticam. A mente deles até sabe que Jesus é o Senhor, mas seu coração impenitente não permite que sua vida seja transformada. Em suma, meus irmãos, o rebelde é rebelde porque acha que seu jeito de viver é melhor que o de Cristo. O rebelde peca contra o Espírito Santo ao não se deixar convencer por ele do seu pecado. E logo terá que enfrentar o juízo, pois não aceitaram o aqueles que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eles não aceitam isso. Por fim, J. I. Packer afirma que um líder muito conhecido disse que o cristianismo na América do Norte tem 4.800 quilômetros de extensão e apenas, agora percebam, tem apenas 1,5 centímetros de profundidade. E indícios dessa superficialidade têm sido divulgados também em outros lugares e o que podemos perceber no Brasil, talvez na nossa igreja. As razões de tamanha deformidade? J. I. Packer sugere que isso se deve, em última instância,
a termos perdido nossa perseverança no Evangelho bíblico e que, sem notar, durante o século passado, permutamos aquele Evangelho por um outro, um produto substituto, que, mesmo sendo bastante semelhante em certos detalhes, como um todo, é completamente diferente. Na apresentação desse novo Evangelho, a falácia do crente carnal ocupa um dos papéis principais. É sobre isso que falaremos em nossa próxima aula: os inimigos da cruz, os crentes carnais. Querido ouvinte, você conhece algum inimigo da graça? Na sua igreja, na igreja onde você congrega, existe esses cães? Se existe, afaste-se desses, pois só fazem mal à salutar vida piedosa do cristão. Gostaria de encerrar nossa aula com um poema do puritano Isaac Watts. Sou um pedaço de terra vil e poluído. Assim desde o berço tenho permanecido. Embora Jeová graça diária dar, é certo que Satanás irá me enganar. Vem, pois, ó Senhor, de suas garras me livrar. No teu sangue, ó Cristo, renova-me e tua graça divina outorga-me. Sonda, pois, os cantos do meu coração e prova-me, que em todas as coisas eu esteja apto a fazer serviço a ti e também teus louvores render. Isaac Watts. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição.